Gênesis 1, 1 a 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Deus criou-nos para o conhecermos, para o adorarmos, para a glória do seu nome, para sermos amados por Ele e até, podemos dizer, elogiados por Ele. Mas vivemos num tempo em que não há tempo para parar. Queremos tudo para ontem. Queremos ser bons no que fazemos. Queremos ter um bom desempenho. Queremos ser reconhecidos, ter bens materiais, dar aos nossos filhos o melhor. Por isso temos pouco tempo para parar, para escutar Deus e assim poder vê-lo cada vez melhor como Ele realmente é. O livro de Gênesis dá início a esta descoberta de quem Deus é. Porque é que tudo existe? Como tudo começou? Porque é que sofremos no universo que Deus criou e disse que era bom, que era muito bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de Deus criar o universo, só Deus existia. Tudo o que existe não apareceu por acaso, não foi um acidente, mas um projeto muito bem delineado por Deus. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis podemos entender que Deus criou do nada tudo o que existe, o que significa que Ele estava fora deste universo que Ele criou. Ele é eterno, Ele pré-existe a tudo o que Ele criou. Lemos aqui também que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava presente quando Deus criou todas as coisas. Ele estava presente movendo-se, agindo. E vemos que Deus disse Deus. E tudo aconteceu. Haja luz. E em todos os 6 dias da criação nós vamos ver Deus a falar e algo a acontecer. Porque Deus fala, Deus diz, e o que Ele diz tem consequências. Pois quem diz é Deus, o Verbo, a Palavra. E no Evangelho de João lemos que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo ou a Palavra. Então em Gênesis, quando lemos que Deus disse, é a Palavra de Deus. É o Verbo, é a Palavra. É o Espírito de Deus. E é Deus. Deus é uma comunidade. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É uma comunidade de amor, de honra, de glória, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se admiram mutuamente, se amam, se deleitam uns nos outros. Isso e muito mais que nós nem sequer podemos imaginar. Acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde sempre, por toda a eternidade. Mas porquê é que Deus criou todas as coisas se Deus é uma comunidade de glória, de alegria, de felicidade, de tantas coisas que nós não podemos imaginar? Algumas respostas são estas. Deus criou para a sua glória, para refletir o Criador que é Ele, mas também para dar oportunidade a criaturas como nós de entrar neste círculo de amor, de glória, de prazer, de deleite, de felicidade, de alegria que existe desde a eternidade em Deus. Deus quis que nós entrássemos nesta comunidade. Por isso Deus preparou tudo para que as suas criaturas, os seus filhos, pudessem desfrutar de tudo o que é maravilhoso. Pois aquilo que Deus cria reflete um Deus maravilhoso, glorioso, grandioso. E as suas criaturas, ao desfrutarem de tudo o que Deus lhes proporcionou e lhes proporciona, Deus fez para que lhe dessem glória. Vivessem para Ele. Vivessem para aquele que criou todas as coisas e nunca para as coisas que Ele criou. E no relato de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos que cada dia que Deus criava, Deus dizia que era bom. E no último dia, lemos isso no verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia 6º. No último dia Deus disse que era muito bom. Este bom que Deus disse, boa a luz,
e em cada dia que Deus criou ele dizia que era bom, este bom não significa ok, está bem, está perfeito. Deus não estava a dizer que tudo o que ele tinha criado e estava a criar estava conforme, como numa produção, numa fábrica em que alguém faz uma inspeção da qualidade e o inspetor diz está ok, está bom. Não, não é esse bom. Não. Quando Deus diz que é bom, ele estava a dizer que era delicioso, deleitoso, maravilhoso, bom. É mais como alguém que prova alguma coisa que é deliciosa e se deleita nisso e diz está bom, está muito bom. Só houve uma vez no relato de Gênesis 1 e 2 que Deus disse que não era bom algo. Está em Gênesis 2,18 e disse o Senhor, não é bom. O que é que não é bom? Que o homem esteja só. Deus disse que não era bom o homem estar sozinho, por isso ele criou Eva para estar com Adão. No último dia, quando Deus disse que tudo era muito bom, foi o dia em que Deus criou o homem. Ele estava a dizer que o homem é muito bom. Isto porque Deus nos criou também para lhe darmos prazer a Ele, lhe darmos felicidade, especialmente ao reconhecermos quem Ele é e vivermos para a sua glória. Mas se Deus criou tudo tão bom, o que é que aconteceu? O que é que nos aconteceu para que hoje nós olhemos à nossa volta e não vemos assim que tudo seja tão bom? Só nos primeiros capítulos de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, tudo é bom, muito bom. No capítulo 3, tudo muda. Por que razão? Porque o homem, o ser humano, o homem e a mulher decidiram sair do círculo de amor, de alegria, de felicidade no qual Deus os tinha colocado. Adão e Eva, e nós também, eles quiseram e nós queremos ser donos de nós mesmos, ser árbitros entre o bem e o mal. Queremos ser senhores de nós mesmos. E a partir dali, toda a humanidade passou a viver para si mesma e não para o Deus glorioso, a comunidade que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que tinha criado o homem. Queremos viver para nós mesmos, para os nossos projetos, para o nosso desempenho, mas ainda em nós temos o desejo de ser amados, apreciados, porque foi para isso que Deus nos criou, para entrarmos nesta comunidade de amor, de glória. Nós ainda precisamos que nos digam que somos bons, muito bons. Mas agora sabemos que não é assim. Sabemos que somos rebeldes. E por causa do nosso pecado e de nos termos desligados de Deus, estamos separados da glória de Deus. Ficamos sem forma e vazios. A nossa vida ficou sem forma e vazia, uma confusão, uma complicação, um caos. No entanto, Deus nunca desistiu de tudo o que Ele tinha criado. Tudo o que Ele tinha dito que era bom, muito bom, Deus podia ter desistido, mas não desistiu de nós e do universo que Ele criou com tanto desvelo, cuidado, perfeição, amor, glória. Deus não desistiu. O nosso caos, a nossa confusão sem forma e vazios, não é nada para Ele. Ele sabe muito bem lidar com isso, como lidou no início, quando criou os céus e a terra. O outro livro da Bíblia que começa com a mesma expressão no princípio é o Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Foi porque Deus não desistiu de tudo o que Ele criou que a palavra, o Verbo, que é uma pessoa, se tornou matéria, carne e habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vimos a glória do Verbo, da Palavra, de Jesus, do Filho de Deus, nos milagres, nas maravilhas que Ele fez, nas palavras que Ele disse. Mas vimos principalmente a sua glória na cruz, onde Ele foi feito sem forma e vazio. A sua palavra na cruz, Deus meu, não teve consequências. No princípio, a palavra criou todas as coisas, mas na cruz não teve consequências a sua palavra. Não produziu nada. Jesus ficou vazio. O Espírito de Deus não pairava sobre ele. Porquê? Porque na cruz aconteceu o oposto que aconteceu aqui na criação. Na cruz, a palavra
O Filho de Deus foi desconstruído, foi descriado. O nosso Criador teve de ser desfeito para que nós pudéssemos ser refeitos. O nosso Criador teve de ser descriado para que nós pudéssemos ser recriados. Mas hoje, quando cremos que Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte que nós deveríamos morrer, quando vemos Jesus na cruz, quando vemos a sua glória, entendemos o quanto Deus nos ama e como Deus nos vê em Cristo e diz: somos muito bons. Deus voltou a dizer, Deus pode voltar a dizer, é muito bom quando Ele nos vê no seu Filho em Cristo Jesus. E é quando o Espírito de Deus traz esta palavra ao nosso coração que a nossa vida sem forma e vazia passa a ter luz. Luz. Luz e vida. Mas para lidar com este vazio é necessário parar, escutar e ver Jesus na cruz, esvaziado por nós. Cada um de nós possa fazer uma oração. Senhor, eu quero parar mais para te ouvir, para ouvir a tua palavra, para poder ver, para poder conhecer-te melhor, para te contemplar e assim ser transformado de glória em glória na tua imagem.